Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, irmãos. Quero cumprimentar você que está nos assistindo aí, participando de casa também. Aqui no templo nós temos essa classe de exposição bíblica. Eu estou fazendo a exposição do livro do profeta Isaías e o pastor Hernandes fazendo a exposição do livro de Eclesiastes. Se eu não me engano, essa é a terceira aula que eu estou dando do profeta Isaías. Eu queria que você abrisse aí Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Só para você memorizar, é muito bom a gente. A Bíblia tem 66 livros. São 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. O livro do profeta Isaías tem 66 capítulos. Do capítulo 1 até o capítulo 39, nós temos a primeira parte do livro, que são mensagens onde o pecado do povo é mostrado e também o juízo de Deus é mostrado. Do capítulo 40 até o 66, são 27 capítulos, nós temos aquilo que os judeus chamam de manual de consolo. Veja no capítulo 40, versículo 1. Veja aí, por favor, o que é que diz? Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Então, depois de 39 capítulos mostrando o pecado e o juízo de Deus, o capítulo 40 começa com essa mensagem: consolai, consolai o meu povo, porque o povo já recebeu o que merecia pelo pecado, recebeu em dobro, né, das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Então, do capítulo 40 até o capítulo 66, são mensagens de consolação, de consolo, de encorajamento. Eu quero hoje mostrar para vocês que é justamente no texto do profeta Isaías, que é conhecido como Shakespeare dos profetas, é que o texto de Isaías vai apresentando a figura de Cristo. Veja lá, por favor, Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. O versículo 14. O que diz aí? Portanto, o Senhor mesmo vos dará o quê? Um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará o quê? Emanuel. Vamos para Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Vocês se lembram que o livro de Mateus foi escrito para o povo judeu. E o objetivo de Mateus, ao escrever o seu evangelho, foi provar para o povo judeu que Jesus Cristo é o Messias, é o prometido. Veja, por favor, que o evangelho de Mateus começa apresentando a genealogia de Jesus. Jesus Cristo, ele é filho de Davi e filho de Abraão. Depois você vai
para o versículo 23 do capítulo 1, o que que diz? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de... Então, Jesus está cumprindo aqui, e Mateus está registrando, que aquilo que está predito em Isaías 7,14 se cumpre com o nascimento de Jesus. Vá, por favor, Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de... Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram a ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Versículo 4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que andas o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimados e servirão de pasto ao fogo. Versículos 6 e 7, lê comigo aí, o que diz? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Vamos dar um pulinho, por favor, lá em Mateus, capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Veja que a profecia de Isaías 9 fala Galiléia dos gentios. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Ele nasceu em Belém, morou em Nazaré e foi agora começar o seu ministério em Cafarnaum, situada à beira-mar dos confins de Zebulon e Naftali. Versículo 14, o que diz? Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Vamos para Isaías capítulo 11. Diz o texto: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. E aí, está falando esse versículo sobre a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que eu estou querendo colocar para vocês aqui hoje é que não existe profeta mais citado nos evangelhos do que o profeta Isaías. O tema do livro de Isaías é que Deus é salvação. Eu vou explorar um texto hoje com vocês para o nosso consolo, nosso encorajamento. Isaías capítulo 61. Vamos ler juntos? Isaías 61, vamos ler versos de 1 a 3. Juntos, vamos lá? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém. Vamos dar um pulinho, por favor. Lucas, capítulo 4. Versículo 16. Lucas 4, 16. O que diz? Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável. Versículo 20 e 21. Vamos ler juntos? Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então preste atenção. Isaías capítulo 61 é uma profecia acerca da pessoa de Jesus Cristo, do seu ministério, e se cumpre plenamente quando Jesus Cristo inicia o seu ministério lá em Nazaré, e ele lê o texto na sinagoga e diz: hoje se cumpriu o quê? Essa escritura. Tá certo? Uma coisa que tenho que explicar de novo para vocês: quando Jesus exerceu o seu ministério, e quando a igreja começou no primeiro século, não existia ainda o Novo Testamento. Qual era o livro que eles usavam? Qual foi o livro que a igreja usou para evangelizar? Isaías. Por isso que o livro de Isaías é conhecido como o profeta evangélico, ou o profeta da evangelização. Vou pegar só um exemplo para vocês. Está lá em Atos dos Apóstolos. Atos, vamos lá. Capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. A partir do versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, Eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, e que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o quê? Profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías, perguntou: compreendes o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Versículo 32 e 33, vamos juntos? Ora, a passagem da escritura que estava foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu
Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere um profeta. O que ele responde? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, preste atenção, versículo 35. Então Filipe explicou. E começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhes de quem? A Jesus. Qual foi a passagem? Isaías, capítulo 53. Vocês estão entendendo? Então, o texto que a igreja primitiva usou para falar de Jesus, texto do profeta Isaías, principalmente. Quando Paulo, ele ia nas suas viagens missionárias, primeiro ele ia nas sinagogas. Por que ele iria nas sinagogas? Porque ele queria evangelizar primeiro os judeus. Mas não é somente por causa disso. É porque não existia o texto impresso ainda. Porque os livros bíblicos, as cópias do Antigo Testamento, ficavam justamente nas sinagogas. Tá certo? Então Paulo ia lá, lia o texto de Isaías e explicava para os judeus que Isaías estava se referindo à pessoa de Jesus. Vocês estão entendendo ou não? Estou explicando só para depois explicar o texto. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha também, voltando aí para Isaías capítulo 61. Esse texto de Isaías 61 se aplica especificamente a Jesus Cristo. Ele diz: hoje se cumpriu o quê? A Escritura. Esse é um dos capítulos que os judeus têm muita dificuldade, os rabinos, porque tanto o texto de Isaías 53 como esse texto aqui é uma prova cabal de que Jesus Cristo é o Messias. O Messias. Antes de detalhar o texto aqui, vocês estão acompanhando aí essa briga entre judeus e pessoal do Hamas. Não é contra o palestino, é contra o Hamas. E você vê que tem gente que dá razão para Israel e gente que dá razão para os palestinos. Qual é a posição bíblica nossa? A gente precisa tomar cuidado. Paulo vai tratar desse assunto lá em Romanos. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Digo a verdade em Cristo, não minto. Lembra que Paulo era o quê? Judeu, tá? Paulo era judeu. Só que ele agora é o apóstolo aos gentios. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. O que ele diz? Tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus o quê? Compatriotas segundo a carne. Aí veja a descrição que ele faz. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória,
as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito que para todos sempre. Veja que Paulo, ele tem uma dor no coração por causa da incredulidade dos judeus, mas ele reconhece aqui que teologicamente o cristianismo vem do judaísmo. Veja no capítulo 10, veja o que Paulo fala no capítulo 10, versículo: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam o quê? Salvos. Porque eles têm tudo isso, mas não compreenderam ainda que Jesus Cristo é o Messias. Veja no versículo 2 que ele diz: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então, irmãos, qual é a nossa posição? Existe uma teologia que reúne a igreja com o judaísmo? A resposta é sim. Porque é dos judeus que vem a quem? Cristo. A gente não deve se alegrar com o judeu matando palestino, matando... Não é isso. Agora, a nossa posição também é de respeitar e orar pela paz de Israel, entendendo que há uma relação entre o cristianismo e o judaísmo. Porque Paulo, não vai dar para a gente explicar tudo aqui, ele diz: olha, nós, é como se Deus nos enxertasse. O povo de Deus é um só, a igreja é uma só. E Paulo fala, e ele mesmo batizou muitos judeus piedosos, judeus que se converteram, que reconheceram. E qual era o texto que ele usava? Isaías. Tá certo? Então vamos entender aqui, Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O que significa isso? Unção. Quem eram as pessoas que eram ungidas no Antigo Testamento? Hein? Os profetas? Não, os profetas ungiam. Profetas, os sacerdotes e os reis. De onde vem a palavra Cristo? O que significa a palavra Cristo? Hein? Ungido. Então, quando o profeta está falando como se ele fosse o próprio Cristo, ele diz assim: o Espírito do Senhor Deus está o quê? Sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Ele é o Cristo, ele é o ungido, ele é o Messias. E ele vai aí usar algumas figuras. Primeiro, diz que ele me ungiu para pregar. Então a unção que Jesus recebeu como ungido foi para pregar as boas novas da salvação. Por isso que nós vamos ler. Pega, por exemplo, o Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Vocês se lembram que o primeiro evangelho que foi escrito foi o Evangelho segundo Marcos. E que tanto Lucas quanto Mateus
usou o texto de Marcos como referência. Por isso que esses 3 evangelhos são chamados de evangelhos sinópticos. Por quê? Sinóptico significa uma só visão. Então, grande parte do conteúdo de Marcos, que é o evangelho mais curto, são 16 capítulos, foi fonte para que Mateus e para que Lucas escrevessem. Agora veja como é que ele começa o evangelho. Evangelho segundo Marcos 1, o que diz? Princípio do evangelho de Jesus Cristo, o quê? Filho de Deus. Versículo 2, leia comigo. Conforme está escrito na profecia: eis aí envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Está citando Isaías capítulo o quê? 40. Citando o ministério preparatório de João Batista para que Cristo viesse. Veja, por favor, em Marcos capítulo 1, versículo 15, diz assim, 14 e 15. Vamos ler juntos? Marcos 1, 14 e 15. O que diz? Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no... Então Jesus está o quê? Pregando. O Espírito do Senhor, o Senhor me ungiu para pregar o quê? Boas novas. Então Jesus, ele é o evangelho, porque quando você prega o evangelho, você prega Cristo. Está chata a aula que vocês estão me olhando assim? Eu estou dando Bíblia na veia de vocês, só Bíblia. Tentando ver se vocês compreendem a importância do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Então Jesus foi ungido para ser pregador. Segundo, enviou-me a curar os quebrantados de... Qual é essa segunda função que ele tem? Médico. Ele é pregador e ele é médico. Lucas, por favor. Lucas, capítulo 5, versículo 29. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles o quê? À mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Versículo 31 e 32, o que diz? Respondeu Jesus: os sãos não precisam, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus identifica o pecado como uma doença. E ele veio justamente como médico para curar essa doença do coração. Veja lá em Lucas 6, versículo 17, descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo de toda a Judéia, Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvirem e serem o quê?
curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos, o quê? Imundos, eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e o quê? Curava. O Espírito do Senhor me ungiu para eu pregar. O Espírito do Senhor me ungiu para curar. Curar. Por que eu estou repetindo isso com vocês? Porque quais são as provas que revelam que Jesus Cristo é o Messias? Justamente porque ele pregava, ele curava, ele libertava. Assim como os apóstolos, eles tinham as credenciais de apóstolo, Jesus também, ele tem as credenciais para ser o quê? O Messias. Então, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim. Me ungiu para pregar, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Terceiro ministério de Cristo, qual é? Proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Então ele é pregador, ele é médico e ele é libertador. Conhecereis a verdade vos... Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Então Jesus, por isso que Mateus e Lucas e Marcos, quando eles vão registrar os milagres, por exemplo, vou só dar um exemplo para vocês aqui. Mateus capítulo 8. Vamos lá para Mateus. Mateus capítulo 8, termina o Sermão do Monte. Nos capítulos 8, 9 e 10 de Mateus, 8 e 9 principalmente, ele vai registrar alguns milagres acerca de Jesus. Então Jesus cura um leproso, capítulo 8, de 1 a 4. Depois ele cura o criado de um centurião. Depois ele fez um milagre que ele não deveria ter feito, foi curar a sogra de Pedro. Por isso que Pedro negou por 3 vezes, né? Aí diz, versículo 16, vamos lá, por favor. Versículo 16 de Mateus 8, o que diz? Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam, o quê? Ele curou quantos? Todos que estavam doentes. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. E ele cita Isaías 53. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas o quê? Doenças. Preste atenção. O texto está sendo usado aqui, citado por Mateus, claro, para mostrar que aquele texto de Isaías 53, Deus resolveu definitivamente o problema da doença, porque ele matou o pecado. Presta atenção, alguns pastores, quando vão fazer exegese desse texto, usa esse texto aqui para dizer que crente não pode ficar doente. Por quê? Porque Jesus Cristo já curou. Nós já estamos curados. A Bíblia diz que um dia Ele enxugará dos nossos olhos o quê? Toda lágrima. A base está dizendo aqui, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Ele resolveu definitivamente na cruz, na sua ressurreição, o problema da dor, do sofrimento. Só que nós só vamos herdar isso lá na frente.
Tá certo? Você vai adoecer, vai morrer. Eu espero que não seja logo. Mas é assim. Esse é o caminho de todo ser vivente. Mas esse texto, Mateus está mostrando. Por que Mateus está usando o texto aqui? Porque Mateus está querendo que o judeu entenda que Jesus é o Messias. Vamos lá, voltar para Isaías 61. Presta atenção que esse texto é riquíssimo. No versículo 2 de Isaías 61, 2, o que diz? A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Presta atenção que quando ele usa aqui no versículo 2, apregoar o ano, ele está se referindo ao ano do jubileu, que nós estudamos aqui em Levítico. Vocês se lembram? 7 vezes 7, 49. O ano, depois que passavam 49 anos, 7 anos de 7, existia o ano do jubileu, que era o ano do perdão. As dívidas eram canceladas, as propriedades que estavam empenhadas eram devolvidas, certo? Por isso que está se referindo, quando ele entra aqui, a pregoar o ano aceitável do Senhor. É importante a gente entender que o ano do jubileu era um ano de consolo, de consolação. Por isso ele vai colocar aqui, ó, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Ele fala do ano aceitável e ele fala do dia da vingança. Alguns comentaristas entendem que nós estamos, desde quando Cristo veio, na sua primeira vinda, até a segunda vinda, nós estamos vivendo os últimos dias. E esse período que nós estamos vivendo, o Evangelho está sendo pregado e as pessoas elas podem aceitar o Evangelho, crer no Evangelho e serem o quê? Salvos. Mas depois do ano aceitável do Senhor, virá o quê? O dia da vingança. Está vendo aí? Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do quê? Que dia da vingança é esse aqui? É o dia do juízo final. É o dia do acerto de contas. Abra lá, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. O que diz aí? Eu tenho que dizer o versículo, né? Versículo 10 e 11. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus o quê? Subia. Eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste o quê? Subir. Então, veja bem, esse período entre a ascensão de Jesus e a sua segunda vinda, esse período é chamado últimos dias. E na linguagem de Isaías, esse é o período que ele poderia chamar de ano aceitável do Senhor. Eu já falei aqui
preguei um sermão aqui sobre o significado da ascensão de Cristo. Por que Jesus Cristo foi assunto aos céus, voltou para o céu para voltar uma segunda vez? Primeira razão que ele coloca, o próprio Jesus diz, porque ele veio, mas ele precisava voltar para junto do Pai. Então a Trindade se reúne novamente lá no céu, as três pessoas lá. Segundo, ele foi assunto aos céus para que ele pudesse ser o quê? Exaltado. Porque foi por causa da sua morte, da sua ressurreição, da obra que ele fez, que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Veja Atos 2, por favor. Atos 2, versículo 32 e 33. O que diz? A este Jesus, Deus o quê? Ressuscitou, do que todos nós somos o quê? Versículo 33, bem forte, o que diz? Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e... Então qual foi o primeiro ato do Cristo exaltado? Sentou no trono, a primeira coisa que ele fez? Derramou o Espírito Santo, gente, pelo amor de Deus. Exaltado à destra de Deus, derramou o Espírito Santo. Ele não disse, se eu não for, o Espírito Santo não virá. Então, ele foi. Por que ele foi assunto ao céu? Por que Jesus voltou para o céu? Primeiro, ele voltou para junto do Pai. Segundo, ele voltou para sentar no trono. Terceiro, ele voltou para quê? Mandar o Espírito Santo. Derramar o Espírito Santo. Terceira coisa, veja Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 34. Romanos 8, 34. O que diz aí? Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também o quê? O que Jesus está fazendo no céu essa hora? Por nós. Ele é o nosso advogado lá. Satanás chega toda hora lá. Aquele Arival não vale nada. E pega meus pecados, tudo e mostra para Deus. Aí Jesus, não, pode deixar que eu já morri por ele. Está na minha conta. Tá certo? Por isso que a gente tem que perdoar uns aos outros. Assim como Cristo nos perdoou. Tá certo? Quando o cara me pede perdão, eu falo, não, rapaz, você tem crédito. Na cruz, né? Eu mesmo queria lhe pegar, mas a gente perdoa porque fomos perdoados. A gente não ora no Pai Nosso assim? Agora, o que Jesus está fazendo no céu? Está junto do Pai, está exaltado, mandou o Espírito Santo para nós, está lá intercedendo por nós, e diz ele, Jesus que disse, lá em João capítulo 14, eu vou, e quando eu for, e vos preparar o quê? Lugar. O que ele vai fazer? Vai voltar. Ele vai voltar. Aí será o dia da vingança do nosso Deus, de Isaías. Vocês estão entendendo? Dia da vingança do nosso Deus. Vamos voltar para Isaías. Isaías capítulo 61. Jesus, ele é apresentado como pregador, como médico, como libertador. E na condição de libertador, ele também exerce a função de consolador. Consolar todos os que
choram. Presta atenção que isso é muito bonito, porque Jesus diz assim: não vos deixarei o quê? Órfãos. Eu vos enviarei outro Consolador, que foi o Espírito Santo. Veja bem como Jesus, Deus, cuida de nós. Nós temos aqui o Espírito Santo que nos consola, está dentro de nós, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. O Espírito Santo já intercede de dentro de nós. Além disso, na presença do Pai, na sala do trono, nós temos o Cristo, que exerce a sua função de sumo sacerdote eterno. E ali ele também o quê? Intercede por nós. Então, meu irmão, você está fechado, você está com o corpo fechado. Porque é um Consolador aqui, dentro de você, o Espírito Santo dentro de você. Porque se você não tem o Espírito Santo, você não é de Cristo, Paulo diz em Romanos 8. Todo crente tem o Espírito Santo. Todo crente está selado com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, veja lá, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 26. O que diz? 26 e 27. Vamos ler juntos, bem forte? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nosso o quê? Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos o quê? E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele o quê? Então o Espírito Santo está conosco. Sabe aquele negócio assim que você está sentindo, mas não sabe dizer o que você está sentindo? E aí, diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos, o quê? Inexprimível. Tem coisa que a gente não consegue exprimir. O Espírito Santo que está lá dentro, sonda tudo, já interpreta, já põe na presença de Deus o negócio resolvido. Mas ele está aqui para interceder por nós. Vocês estão entendendo ou não? Então você está abençoado demais, meu irmão. Veja, por favor, tudo isso por causa de Isaías, viu? 1 João, capítulo 2. João capítulo 2, diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o quê? O advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. A palavra advogado aqui é a mesma palavra para consolador. É traduzido aqui como advogado, porque a palavra advogado, no grego, a palavra paráclitos, é aquele que está do lado para interceder pelo outro, para ajudar o outro, para sustentar o outro. Então nós temos aqui o Espírito Santo dentro de nós, que intercede por nós, nas nossas orações, nos nossos louvores. Aliás, tudo de bom que acontece na nossa vida é o Espírito Santo que produz. Ele nos foi dado para suprir a nossa fraqueza. E lá no céu, nós temos Jesus Cristo intercedendo por nós. Volta lá para Isaías, para a gente encerrar. Isaías 61. Vamos
dá para fazer a exposição do texto, mas eu queria só... Versículo 9 a 11. Isaías 61, 9 a 11. O que diz aí? A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem o reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que dele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante as nações. Amém.